Hi there! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Carlos aqui. Pois bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre como adequar a fala ao contexto, né? Algo que a gente já fez anteriormente, né, pessoal? Quando a gente tem conversações mais formais, a gente tende a utilizar um linguajar, expressões diferentes do que quando a gente tem uma conversa mais informal. Conversa informal onde as pessoas envolvidas na conversa acabam sendo mais próximas, né, gente? Tendo intimidade, então não tem tanta preocupação, assim, com as palavras que você vai utilizar, com como você vai montar as sentenças. Então é disso que a gente vai falar aqui na aula de hoje. E o tema, né, pessoal, seria instrumentos musicais, né, pessoal? Música. Você sabe tocar algum instrumento musical? Se sim, qual é? Se não, você tem interesse em tocar? Né, pessoal? Para a gente começar nossa aula, então, acesse a plataforma com seu login @escola e senha para a gente poder aprender mais sobre os nossos interesses e instrumentos musicais. Não se esqueça que o endereço da plataforma é www.escoladigital.professor.pr.gov.br/inglês Paraná. Então, aqueles alunos que tem acesso aí, né, pessoal? Por favor, façam acesso à plataforma para que a gente possa começar nossas atividades. Quem não tem problema algum, né, pessoal? Vamos acompanhando juntos, a gente vai aprender da mesma maneira aqui. Beleza? Então, olha só, pessoal, a gente está trabalhando aqui o módulo 3 do inglês geral, né, pessoal? Nível iniciante, nossa unidade 1 sobre hobbies e interesses. Hoje a gente vai tratar da lição 3, falando sobre um de seus interesses. Faremos atividades sobre vocabulário, né, pessoal? Aprendendo sobre instrumentos musicais, como falar os instrumentos musicais em língua inglesa, né, pessoal? E vamos falar sobre expressões com relação aos instrumentos musicais que você toca, né, pessoal? Falando sobre os instrumentos musicais que você toca. Então a gente vai fazer login na plataforma e a gente já vai iniciar as atividades dali. Vamos lá? Pois bem, pessoal, então já estamos aqui na plataforma, como vocês podem ver aqui, né? A gente vai falar aqui, né, falando sobre um dos seus interesses, a gente vai trabalhar atividades sobre vocabulário, pessoal, aqui, né? A respeito aí dos instrumentos musicais, tá ok? Então vamos começar. Flute. Então, como podemos perceber, pessoal, nossa primeira atividade é a apresentação de alguns flashcards. Flashcards que são aquelas figuras, né, pessoal, com imagens ligadas ali ao som, né, pessoal, que a gente vai ouvir o nome de cada instrumento musical em língua inglesa. Então, o primeiro que nós ouvimos aqui, Flute. flute, né, que é como se diz flauta em inglês. O segundo instrumento que nós temos aqui, pessoal, olha só. Drums. Drums, né, pessoal? Como nós dizemos, bateria, né? Lembrando que assim, pessoal, bateria é uma palavra em língua portuguesa e aplicada aí para o instrumento musical e também para baterias energéticas, né, pessoal? Bateria do telefone, bateria do celular, enfim, tal, bateria do computador. Aqui a gente tem duas palavras distintas: drums, que se refere ao instrumento musical, e battery, né, para os outros aí, para as baterias energéticas. Depois nós temos outro instrumento, olha só. Trumpet. Trumpet, né, pessoal? Trompete. Cello. O cello, né, pessoal? Violoncelo em língua portuguesa. Guitar. Guitar. Lembrando que guitar, pessoal, apesar da semelhança, não é guitarra, é violão. Para se falar de guitarra elétrica, há necessidade de falar electric guitar, né? Também podemos chamar essa aqui de acoustic guitar, né, gente? Guitarra acústica. Saxophone. Saxophone, né, pessoal? Saxofone, então. Piano. Piano, né, pessoal? Muda-se pouca coisa na pronúncia, né? Violin. E violin, né? Violino em língua inglesa. Então, uma vez que a gente aprendeu todo esse vocabulário através dos flashcards, vamos para as próximas atividades. Pessoal, então olha só. Eu vou dar um tempinho para vocês
fazerem essa atividade. Quem tiver acesso à plataforma, essa é uma atividade de drag and drop. O que quer dizer isso? Arrastar e soltar. Vocês devem arrastar a resposta à figura correta, ao flashcard correto, de acordo com o que a gente fez aí, que a gente aprendeu na última etapa aqui da nossa aula, tá? Então, para os outros alunos sem acesso à plataforma, considerem A, B, C e D e liguem as respostas corretas aqui. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam essa atividade e já já a gente volta com as respostas corretas. E aí, pessoal, já responderam a atividade? Pois bem, então vamos lá às nossas respostas, pessoal. O primeiro flashcard que nós temos aqui nos apresenta um piano. Então, devemos ver aqui, né, figura A, resposta piano. A figura B, pessoal, apresenta um violão, que nós aprendemos que em língua inglesa se diz guitar, né, gente? Ou acoustic guitar também, dependendo do contexto. Na terceira figura nós temos um trompete, ou seja, trumpet em língua inglesa. E a nossa figura, né, nossa última figura, letra D, né, seria flute, né? Então assim temos as respostas corretas aqui, né, ligando os nomes aos instrumentos. Vamos para a próxima etapa. Gente, pessoal, aqui nós temos a mesma coisa. Agora a gente vai fazer em conjunto essa atividade. Então aqui nós temos, né, um instrumento. Que instrumento é esse? O saxofone, né, pessoal? Devemos ligar aqui, né, a primeira. No segundo, como a gente já tinha visto, né, gente, bateria em língua inglesa se diz drums, relativo sempre ao instrumento musical, né? A terceira figura nos mostra um violino, em inglês violin, né? E a quarta figura nos mostra um violoncelo, cello, em língua inglesa. Pois bem, pessoal, então agora, nessa atividade de compreensão auditiva, a gente vai ouvir instrumentos musicais e clicar no nome correto deles. Vamos lá? Que instrumento é esse que a gente acabou de ouvir, gente? Seria a guitar, um violão, a trumpet, um trompete, ou a flute, uma flauta? Pois bem, pessoal, só pode ser a guitar, né? Um violão. Agora vamos ao segundo instrumento. E aí, pessoal, que instrumento você acha que é esse? Drums, violin or flute? Bateria, violino ou flauta? Bom, pessoal, aqui o correto é violin, violino. Vamos ao terceiro instrumento, pessoal. Vamos tentar identificar. Então, pessoal, violin, trumpet or piano? Bom, pessoal, só pode ser um piano. Quarto instrumento, vamos lá. Pessoal, nós temos aqui as opções piano, saxophone or drums. Perceba que a pronúncia, né, não é drums, é drums, né? Diferenciado. Como a gente viu, bateria em língua inglesa só pode ser drums, a resposta correta. Vamos ao próximo instrumento. Aqui temos as opções trumpet, saxophone or flute. Podemos perceber, né, pessoal, que se trata de um saxofone, né, pessoal? Sexto instrumento.
Aqui temos as três opções, pessoal. Flute, flauta, cello, violoncelo ou saxophone, o saxofone. Pois bem, podemos perceber que se trata de uma flauta, flute em língua inglesa. Sétimo instrumento. Bom, pessoal, esse instrumento aqui, né, temos as opções saxophone, cello ou guitar. Podemos perceber que é um violoncelo, né, pessoal, pelo som grave, né? E finalmente a última pergunta, que instrumento a gente está ouvindo aqui? Então, pessoal, podemos perceber aqui que entre as opções cello, flute ou trumpet, se trata aqui do trumpet, o trompete. Então, aqui a gente pode identificar os sons dos instrumentos musicais, né, pessoal? Vamos para a nossa próxima atividade. Aqui, pessoal, trabalharemos com a pronúncia. Temos que ouvir, né, a pronúncia correta do nome do instrumento musical Cello. e, na sequência, gravar, né, como falar esse instrumento, como se pronuncia corretamente o nome desse instrumento. Cello. Vamos lá. Guitar. Guitar. Repitam após o teacher, pessoal. Saxophone. Saxophone. Violin. Violin. Piano. Piano. Flute. Flute. Drums. Drums. Trumpet. Trumpet. Isso aí, pessoal. Agora que a gente testou e viu que a gente consegue pronunciar da maneira correta os instrumentos musicais, adquirimos, né, mais esse vocabulário aí, como falar sobre instrumentos musicais, a gente terminou a nossa primeira etapa da atividade. Pois bem, pessoal, agora que a gente já terminou a nossa etapa para aprender vocabulário, né, a gente aprendeu como falar o nome dos instrumentos musicais, vamos para a segunda etapa, onde a gente vai aprender expressões, né, para falar sobre os instrumentos que a gente toca. Então, vamos lá. Então, a gente vai assistir um vídeo, pessoal, onde vão haver algumas expressões para falar, né, de tocar instrumentos musicais e depois a gente vai analisar, né, o que se passou aqui. Vamos lá? Look at that. I love my birthday presents. Thanks very much. Thanks, darling. Emma, play us a song on your guitar. Dad, I can't play the guitar. Yes, you can. Anyway, it's my birthday. Okay. Some small notes and chords and dreams. Here is something beautiful to believe. I know you'll make heaven what it is, and I'll take care of all those little things. 'Cause it's cold outside without you. It's cold inside without you. It's cold everywhere without you. Bravo! She can play the guitar.
Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente aprendeu sobre as expressões play as a song, né? Quando se pede para alguém tocar uma música no instrumento musical, né, pessoal? Toque uma música para nós. I can't play the guitar, que foi a resposta da menina ao pai. Não, eu não sei tocar guitarra, eu não posso tocar guitarra, né, pessoal? Então aqui a gente tem o uso do verbo can, que a gente já vai ver mais à frente. Bravo, bravo, que é uma expressão que a gente diz para elogiar a pessoa, né, pessoal? Para dizer que ela fez uma bela apresentação, né? E she can play the guitar, né? Ela sabe tocar guitarra, ela pode, é capaz de tocar guitarra, tá? Então aprendemos sobre essas expressões aqui, tá, pessoal? E tivemos aqui a introdução, pessoal, do verbo modal can, tá? Então a ideia aqui é falar sobre os instrumentos que você sabe tocar. Use a pergunta can you play a musical instrument para perguntar se alguém sabe, né? Para perguntar sobre a habilidade musical de alguém. Então, quando alguém diz ali can you play a musical instrument? Yes, I can play the piano, né? Você toca instrumentos musicais? Sim, eu toco piano. E aí a gente vai tratar dos artigos, né, pessoal? Artigo que é a palavra que identifica ali o gênero e o número das coisas, né, pessoal? Use o artigo com a expressão geral musical instrument. Many people can play a musical instrument. Muitas pessoas tocam instrumentos musicais, ou pode ser traduzido de uma outra forma também, pessoal, né? Muitas pessoas podem tocar um instrumento musical, são capazes de tocar um instrumento musical. Use o artigo the, né, pessoal? The, né, T-H-E, a pronúncia é essa, na frente de um instrumento musical específico. Como na frase I play the guitar, né? Eu toco o violão, toco violão. Você também pode usar a palavra can para indicar habilidade musical, né? She can play the piano, né? Ela toca piano, ela consegue, ela pode tocar piano. Use a expressão a seguir se quiser que alguém toque uma música para você, né? Please, play a song, né? Toque uma música, por favor, tá ok? Então, pessoal, agora a gente vai aprofundar nossos conhecimentos aí sobre dois elementos que apareceram nessa explicação, que são os artigos. Falaremos agora sobre os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então, pessoal, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre um termo que apareceu ali, né, na nossa explicação sobre como falar ali sobre tocar, a possibilidade de tocar instrumentos musicais, que são os artigos definido e indefinidos. Vamos começar aqui pelos artigos indefinidos, as palavras a ou an, que significam respectivamente, né, pessoal? Significam, na verdade, as duas têm a mesma tradução, uma, uns, umas. Então a gente vai ver como a gente usa isso em língua inglesa para falar de instrumentos musicais. Olha só. Né? Então, né, uma é usado antes de palavras no singular com som de consoante. Como assim som de consoante, pessoal? Então, como a gente aprendeu já anteriormente, os sons de consoante são aqueles sons onde existe alguma obstrução na passagem do ar. Quando eu vou falar P, M, Q, né, C, né, existe um fechamento ali da boca para falar esses sons. Toda vez que tiver esse fechamento, a gente vai utilizar então a palavra a, né? A palavra a, né? Para falar a boy, a dog, a chair, né, pessoal? Um menino, um cachorro, uma cadeira, né? Então funciona dessa maneira. Palavras iniciadas com H, quando esse for pronunciado, quando esse tiver som, percebam que aí o som é de consoante, pessoal, porque olha só, a horse, a house, a huge animal, né? O H nesse contexto tem o som das palavras rio, rancho, riacho, né? Horse, house, huge animal. Então é um som consonantal, portanto a gente tem que utilizar, né, o artigo a. Com palavras que iniciam com som de semivogal, né, o som de Y ou W, a university, a year, a week, né? Como existe um fechamento também, uma oclusão ali da boca ao pronunciar essas palavras, a gente tem que utilizar esse artigo. O an, pessoal, por sua vez, também significa um e uma, né? E é usado antes de palavras no singular com som de vogal, como an egg, an eraser, an animal, an hour, né, pessoal? Perceba que hour também tem a letra H, mas não tem o som, né, ali que a gente viu para a letra H, tá ok? Então, olha só.
a gente vai trabalhar agora, né, com o artigo definido the, né? Então, o artigo definido the, pessoal, tem como tradução o, a, os, as, né? E ele é usado sempre, pessoal, antes de substantivos precedidos ou não por adjetivos, né? Então, você pode falar the boy, the girls, né? O garoto, as garotas, the sad boy, né? O menino, o garoto triste, né? Antes de nomes de instrumentos musicais, de nomes de famílias e de algumas expressões de tempo também nós utilizamos então o artigo definido the, pessoal. The violin, at the weekend, in the afternoon, the Kennedys, né, respectivamente aqui, né, pessoal, o violino, no final de semana, à tarde, e os Kennedys, né, como um grupo familiar. Países, né? Então, antes de nomes de oceanos, mares, rios, montanhas, ilhas e países, pessoal, a gente pode utilizar o artigo definido the também. The Pacific, referindo-se ao Oceano Pacífico. The United States, né, pessoal, referindo ao país, os Estados Unidos. The Titanic, né, referindo-se ao navio Titanic. Antes de um substantivo único na espécie, né? Então, quando existe de uma coisa só, né, pessoal, né, por exemplo, nós temos somente um planeta Terra, então falamos em língua inglesa, the Earth, the Earth. Perceba que a pronúncia aqui do TH no final é uma pronúncia de F, né, the Earth, né? E the Sun, né? Então, a gente só tem uma estrela chamada Sol, né, na nossa galáxia, então a gente chama, né, the Sun, porque é algo específico. Antes de superlativos, também utilizamos os pronomes, os artigos definidos, né, pessoal? The best student, né? O melhor aluno, o melhor estudante. Tá ok? Então, pessoal, a gente vai utilizar esses conhecimentos agora que a gente adquiriu sobre os artigos indefinidos e definidos para responder a próxima atividade na plataforma. Então, vamos lá tentar responder essa atividade? Pois bem, pessoal, agora a gente vai utilizar os conhecimentos que a gente acabou de adquirir aí sobre o uso de artigos indefinidos e definidos para responder a esse exercício. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer essa atividade e já já a gente volta com as respostas. E aí, pessoal, conseguiram responder corretamente aí? Vamos checar agora as respostas de vocês, se elas estão corretas? Bom, pessoal, então olha só. Aqui a gente tem a musical instrument, né? Quando a gente fala da nossa habilidade musical, se a gente consegue tocar um instrumento musical, devemos usar o artigo uma, né? Dependendo do gênero do instrumento musical. Em inglês a gente diz A ou M. Como a palavra musical aqui começa com um som de consoante, o correto é a musical instrument. Na segunda parte aqui, I play saxophone, a gente está falando de instrumento musical específico, portanto, devemos usar o artigo definido the, I play the saxophone, né? My father and mother play the violin, seguindo também a mesma regra, né, pessoal? Eles tocam um instrumento musical específico. My sister can't play an instrument, porque a gente está falando de instrumentos de maneira genérica, né? Minha irmã não consegue tocar um instrumento. But she can sing, mas ela consegue cantar, né? E aí, sometimes people ask us to play a song, né? Às vezes as pessoas nos pedem para tocar uma canção. Vamos conferir nossas respostas aqui, pessoal. Como vocês viram, tá tudo adequado, né? Pronomes, aliás, artigos definidos e indefinidos ali na frase. Pessoal, agora nessa etapa, a gente vai ouvir, né, um produtor musical entrevistando um possível membro de uma banda. E a gente tem que selecionar todas as respostas corretas de acordo com o áudio. Vamos lá. Hi. Thanks for coming to the interview. That's okay. Okay. Can I ask you some questions? Sure. Okay. Can you sing? Yes, I can. Good, good. Can you dance? Yeah, I love dancing. Great. That's great. Do you play an instrument? Yes, I do. What instruments can you play?
the drums, the guitar, and the piano. Oh, that is great. One more question. What bands do you like? What bands do I like? Yeah. I like lots of bands. For example, Pessoal, então nesse diálogo aqui a gente pode, né, deveríamos marcar as 4 coisas que a mulher é capaz de fazer. Então, como vimos aqui, ela é capaz de cantar, sing, né, play the guitar, the drums and the piano, tocar guitarra, bateria e piano. Nessa etapa, pessoal, treinaremos a pronúncia, né, dizendo na sequência as frases colocadas aqui. Can you play a musical instrument? Can you play a musical instrument? Você sabe tocar um instrumento musical? Consegue tocar um instrumento musical? I can. I play the violin. I can. I play the violin. Alunos sem acesso à plataforma repitam depois do professor, ok, pessoal? Então, eu posso, eu consigo, eu toco violino. Are you good at it? Are you good at it? Né? Você é bom nisso? Perceba que a plataforma sempre identifica alguma inconsistência na pronúncia de alguma palavra e você pode repetir, pessoal. Well, I think I'm okay. Well, I think I'm okay. It's cool. That's cool. Que é a maneira em língua inglesa de dizer que legal. How about you? How about you? Que é a maneira em língua inglesa de perguntar, e você? Você toca um instrumento também? Pois bem, pessoal, respondemos corretamente aqui e com isso finalizamos essa etapa. Bom, pessoal, agora que a gente finalizou as atividades de pronúncia, onde a gente aprendeu como falar e fazer perguntas sobre como uma pessoa, né, se ela toca o instrumento musical, qual que é o grau de proficiência dela nesse instrumento, se ela toca bem ou não, enfim, né, as coisas ali. Agora a gente vai fazer o fechamento da nossa aula, né? Então nessa aula a gente aprendeu, né, vocabulário sobre nomes de instrumentos musicais, né, pessoal? Cello, piano, guitar, né? A gente aprendeu sobre como perguntar para as pessoas a respeito se elas sabem tocar determinado instrumento, né? Então a gente aprendeu, em suma, como falar especificamente sobre um dos nossos interesses. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado bastante e vejo vocês numa próxima oportunidade. Goodbye!